Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre sua vida, sobre sua casa, que a bênção de Deus seja sobre você. Nós estamos começando mais uma transmissão e mais do que isso, nós estamos começando mais um culto ao nosso Deus. Enquanto Ele não volta, a gente vai cultuando, de casa mesmo e pelas lives, até que Ele venha, até que a gente possa se encontrar de novo, cultuar no templo, com os irmãos. Nós temos entendido que nesses tempos, nós não estamos em condição de receber a Igreja de Cristo, os visitantes, para nós prestarmos um culto de forma coletiva, mas querendo Deus, em breve, se Deus quiser, nós vamos viver essa experiência de novo, de nos encontrar na casa de Deus, no templo de oração, de adoração, e com a celebração de júbilo, de alegria, vamos dar graças, vamos louvar e bendizer o Deus de nossas vidas. Por hoje eu te convido a você visitar o seu coração, a você sondar os seus pensamentos, a você olhar para você mesmo, perceber as suas motivações e arrancar do fundo do seu coração um desejo santo e sincero de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de entregar o seu louvor, de receber uma palavra e assim ser abençoado, ser alimentado, ser saciado, ser dirigido. E meu desejo é que você viva uma experiência real, verdadeira e feliz com Jesus, com a palavra de Deus nesta noite. Que a bênção de Deus seja sobre sua vida, meu irmão, e assim eu te convido a orar, entregando e consagrando esse tempo que nós vamos estar diante do nosso Deus, em culto, em louvor, em adoração, e lendo e ouvindo a palavra. Vamos falar com o nosso Deus? Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, o Senhor é o Deus de nossas vidas, Pai. Louvamos e bendizemos o Teu santo e doce nome, adoramos o Senhor, ó Deus, e cultuamos o Teu poderoso nome, porque Te reconhecemos como o Deus da criação, o Deus todo-poderoso que criou, que sustenta, que ama e que cuida. O Senhor é o Deus das nossas vidas, o Senhor é o Deus que nos comprou, que nos resgatou, que nos adotou. Por isso nós estamos aqui, ó Deus, te chamando de Pai. Pai, no nome de Jesus, Teu Filho, nosso irmão, nosso Senhor e Salvador, nós queremos Te entregar um presente, o nosso coração, ó Deus. Esse é o presente que nós Te damos nessa noite, ó Deus. Que o Senhor, olhando para o nosso coração, ache verdade, que o Senhor ache graça, que o Senhor ache sinceridade, ó Deus, nessa atitude de nos aproximar do Senhor, porque fazemos em espírito e em verdade, Deus. Pai, nós desejamos nesta noite que o Teu nome seja glorificado, exaltado, ó Deus, porque o Senhor é excelso em poder, em glória e em santidade, ó Deus. E porque nós Te adoramos e porque nós Te amamos, ó Deus. Reconhecidos que Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Nós não sabemos, nós não podemos recompensar, ó Deus, este amor. Mas com toda a limitação nossa, ó Deus, mas também com toda a inteireza de ser, nós nos achegamos ao Senhor, nosso Deus, com desejo, ó Deus, de achar graça nos Teus olhos, Pai. Olha para nós, Senhor. Olha com os Teus olhos de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia, ó Deus. Pai, eu oro por aqueles que, através dessa transmissão, estão, ó Deus, também tendo a experiência de falar com o Senhor e de ouvir a palavra do Senhor, meu Deus. Que o Senhor ministre também a esses o Teu favor, a Tua bênção, a Tua graça, Deus. Colocamos a Tua igreja, todos os irmãos, todas as famílias. Pai, nesses tempos que nós não podemos estar juntos, nesse tempo que nós não podemos, ó Deus, cuidar um do outro de forma mais próxima, mais presencial,
mas que o Senhor continue, meu Pai, abençoando, ajudando, cuidando, como o Senhor tem feito, ó Deus. Te louvamos pela Tua fidelidade, te louvamos pela Tua bondade, te louvamos porque reconhecemos, ó Deus, tanta bênção, tanta graça, tanto favor, tanto amor, tanto cuidado do Senhor, através da chuva que cai, do sol, do dia, da noite, do firmamento, do trabalho, da força, da saúde, do pão de cada dia, da família, dos amigos, dos momentos felizes, ó Deus, de lazer, de prazer, de descanso pelo sono. Pai, reconhecemos que o Senhor é a razão de tudo e entendemos que tudo vem do Senhor, ó Deus. Pai, nesta noite nós também pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Fale pela Tua palavra, Deus. Fale como o Senhor quiser falar pelo Teu Espírito, ó Deus. Ensina-nos, ajuda-nos, conduza-nos, alimenta-nos. É isso que nós te suplicamos, Pai, no nome precioso, no nome gracioso, no nome que é sobre todo nome, ó Deus. Pelo sangue e pelos méritos de Jesus, por Ele, nosso mediador, nosso Salvador, é por Ele que oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos amados, hoje nós vamos ter um louvor diferente, hoje nós vamos ter uma pessoa diferente para nos conduzir o louvor. É que os irmãos do louvor não estão, né? Hoje cada um teve seus outros compromissos, e nós vamos cantar juntos. Então, como eu não toco e na verdade não canto, eu quero me arriscar a cantar com os irmãos dois hinos do nosso cantor cristão, um para agora e outro para depois da palavra. E nós vamos louvar assim ao Senhor. Vou pedir que me ajude pegando, por favor, o meu tablet que eu esqueci de trazer aqui para acessar os hinos. E eu quero cantar com os irmãos primeiro o hino 137 do nosso cantor, e depois no final nós vamos cantar o hino 169. Então eu vou acessar aqui o meu cantor. Se você tem um cantor cristão aí, você pode acessar também, enquanto eu coloco aqui os meus óculos, para nós cantarmos juntos um dos nossos hinos antigos. Eu tenho certeza que os irmãos mais velhos, né, que amam o cantor cristão, vão cantar com muito prazer. 137, o nome do hino é o Pão da Vida. O hino diz assim: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Pode colocar instrumental? Pode colocar, a Dani vai colocar aqui um instrumental para ajudar a gente, né? Para ajudar no ritmo. Dani, aí você me ajuda então, traz o celular para mim aqui pertinho. Para a gente ver isso. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. A ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Ave do pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Então, a gente ensaia para a gente cantar lá no céu, né? Dani, bota de novo, que aí eu começo do comecinho, porque ele já entra, né? Eu esperei a segunda estrofe. A gente começa de novo.
Enquanto ao Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém. Enquanto o Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Amém. Meus irmãos, é com esse espírito. Estava aqui desligado, né? Eu estava dizendo aqui, irmãos, que é com esse espírito que nós vamos ler a palavra de Deus. E eu convido você a tomar posse, a acessar, a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler mais uma passagem do Evangelho. Hoje nós vamos ler no capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas é chamado de o capítulo dos achados e perdidos. São 3 histórias que Jesus conta, 3 parábolas. Jesus sempre usava desse recurso, desse expediente, dessa forma de ensinar, de falar de coisas profundas e grandes e revelar assim, né, mais de Deus e simplificar, né, para nós a nossa compreensão do Evangelho e dele mesmo, né, de Cristo, e a nossa própria compreensão de Deus e do reino de Deus. Nesses domingos nós estamos falando em Lucas. Nós estamos lendo algumas parábolas, algumas poucas parábolas de Lucas, e assim tirando lições, aplicações para as nossas vidas hoje. A palavra de Deus é sempre nova. A palavra de Deus, diz a Bíblia, ela é mais penetrante do que uma espada que corta dos 2 lados, porque é uma palavra viva. Na semana passada, nós falamos de uma parábola muito interessante, muito rica, baseada no capítulo 10 de Lucas, que vai falar, que é a parábola conhecida como a parábola dos 10 samaritanos, a partir do versículo 25 do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Hoje nós vamos falar das parábolas do capítulo 15 e nós vamos falar daquilo que está por trás do motivo de Jesus contar essas parábolas. E na semana que vem a gente vai falar da parábola do rico e do Lázaro, no capítulo 16. Então assim, eu convido você eu vou sair só um pouquinho aqui para pegar o meu lencinho. Eu convido você a gente ler a palavra e meditar nela, pedindo que o Espírito nos alimente, nos ensine, ministre as nossas vidas, né? Pela palavra de Deus, que nós tomamos para ler, não só para ler, nós tomamos como alimento
nós tomamos como bússola que aponta a direção, né? Que mostra o caminho. Então, meus irmãos, vamos ao capítulo 15 de Lucas. Diz assim, ó: e chegavam-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Vamos dar uma paradinha aí. Diz a Bíblia que Jesus contava histórias, Jesus pregava, ensinava, Jesus curava, e de vez em quando Jesus contava alguma história, especialmente quando ele era, num bom sentido, provocado, e às vezes ele era provocado no mau sentido mesmo da palavra, né? A provocação tinha um sentido de colocar Jesus em alguma situação difícil. E aqui, mais uma vez, Jesus vai ser colocado, né, à prova, vai ser testado, vai ser provocado numa situação em que pessoas tinham assim, uma motivação escusa, segundo as intenções. Mas o fato é que esse primeiro versículo fala que muita gente tinha vontade de ouvir Jesus. Então ia para as cidades, para os lugares por onde Jesus passava, e diz aqui que todos os publicanos e pecadores chegavam perto de Jesus, vinham para o ouvir. Quem são essas pessoas que a Bíblia chama de publicanos e pecadores? Bem, publicanos, de uma forma simples da gente entender, eram os funcionários públicos. Antigamente, né, os funcionários públicos, especialmente, trabalhavam em função de colher os impostos para o Estado, né? E o povo de Deus nessa época estava debaixo do domínio de um governo estrangeiro, o Império Romano. Então os cobradores de impostos, os funcionários públicos, os responsáveis pelos serviços públicos, aqueles que estavam a serviço do governo e do poder de Roma sobre Israel naquele tempo, eram mal vistos. Eram vistos como pessoas traidoras, eram vistos de uma forma pejorativa. Então, os publicanos eram muitos discriminados. E eles tinham fama, inclusive, de serem corruptos. A Bíblia fala de Zaqueu, que era um publicano, que subiu numa figueira para ver Jesus. Mas também a Bíblia fala de Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, que trabalhava na alfândega cobrando impostos. Pois esses dois são dois exemplos de publicanos. Mas havia algumas dezenas, centenas deles, né, naquele país. Então, os publicanos e os pecadores vinham para ver Jesus. Quem são os pecadores? Os pecadores eram pessoas comuns, que não eram pessoas religiosas. Quem não eram assim uma pessoa reconhecidamente como uma pessoa religiosa, especialmente quem não era um fariseu, um saduceu, era chamado de uma pessoa, de um pecador comum. Os judeus religiosos, eles não se reconheciam pecadores, eles achavam que pecadores eram as pessoas que não frequentavam, vamos dizer assim, a sinagoga, a igreja deles. Pois bem, então esses dois tipos de pessoas, publicanos e pecadores, eram dois tipos mal vistos, né, para o povo de Israel. E era exatamente eles que chegavam para ouvir Jesus. O versículo 12 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e faz pior ainda, ele come com essas pessoas. Os religiosos estavam dizendo assim: esse aí
Jesus, que o povo segue, ouve, esse que faz sinais e maravilhas, ele não pode ser o Cristo, ele não pode ser um profeta, ele não pode ter sido enviado de Deus, porque ele se mistura com gente que nós discriminamos. Ele se mistura, ele recebe, ele conversa, ele come, ele ensina, ele frequenta o mesmo ambiente de publicanos e pecadores, que eles reputavam como pessoas de segunda categoria. Então eles murmuravam entre si, dizendo isso, né? Se esse homem fosse profeta, se ele fosse o Messias, se ele fosse de Deus, ele não ia se misturar com pecadores, com gente de esse tipo de gente, com essa reputação. E aí o versículo 3 diz que Jesus propôs a eles esta parábola, que é a parábola da ovelha perdida. Jesus diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, outra história que Jesus conta, né? Se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí na nossa Bíblia tem um subtítulo, né? Da próxima história que Jesus conta, a história que tem um título, né, nas Bíblias. Geralmente o título dessa história é a parábola do filho pródigo, a história do filho pródigo. O que é uma parábola? A parábola é uma história. Não é exatamente uma história que aconteceu com uma pessoa, num lugar, uma vez só, mas é uma história que acontece sempre em todo lugar, independente das culturas, enfim, né? Mas era uma coisa bem do cotidiano. E Jesus está falando de um jeito que as pessoas entendiam bem. Então vejam bem, eles ficam incomodados de Jesus conversar e comer com publicanos e pecadores. E eles murmuram por causa disso entre si. E Jesus fala assim: se vocês tiverem uma ovelha e essa ovelha se perder, vocês não vão correr atrás dela? Se uma mulher tiver uma dracma, irmãos, era uma moeda. As mulheres judias, as mulheres sensatas, as mulheres prudentes, mesmo as tinham, que ganhavam de dote de casamento, né, 10 dracmas. E aqueles 10 dracmas eram para ela guardar a vida inteira, não era para gastar não. E era para ter muito zelo, muito cuidado para guardar aquelas 10 moedas. Eram moedas escuras e as casas eram escuras. Então as mulheres guardavam aquele presente de casamento por toda a vida. E aquilo ali era o símbolo da prudência, do zelo, da sensatez. Enfim, era o símbolo da virtude da mulher casada. E Jesus diz assim: que mulher que, se tiver 10 dracmas e perder uma, não vai varrer a casa toda até achar essa dracma. E tanto o homem que perdeu a ovelha, quanto a mulher que perde a dracma, quando encontra, nossa, há uma alegria tão grande, tão grande. Jesus fala assim: é essa alegria que acontece no céu quando um pecador se arrepende. E é por isso que Jesus conversa com pecadores, come com pecadores, ensina pecadores, ministra para pecadores. É por isso que Jesus quer que pecadores se arrependam. Jesus está falando que o motivo dele sentar, conversar, comer com pecadores
é porque ele sabe que os pecadores precisam ouvir o Evangelho. Os pecadores precisam, ouvindo o Evangelho, se arrepender e achar graça e salvação. E é por isso que Jesus conta essa história. E Jesus conta essa história também para dizer que eu e você, ontem, hoje e sempre, somos uma ovelha e uma dracma. Como ovelha, ele vai buscar, né? Ele dá muito valor às suas ovelhas. E todos nós somos uma dracma, um valor. Nós temos valor. Deus não descarta. Deus não tem lata de lixo, né, para gente, para ser humano. Né? Deus não tem lata de lixo. E agora Jesus vai contar uma história que é uma das histórias mais lindas do mundo, talvez a mais linda de todas. É a história do homem que tinha 2 filhos. Essa história é conhecida como a parábola do filho pródigo. Pródigo é o desperdiçador, é quem não sabe administrar. Na verdade, no termo jurídico, o pródigo é uma pessoa que não tem condições de administrar. O pródigo é aquele que desperdiça tudo, sabe? Então, esse homem tinha 2 filhos. E assim como a ovelha se perde fora de casa e a dracma se perde dentro de casa, essa história aqui, ela é um crescente das 2 histórias primeiras, e ela vai falar de um filho perdido dentro de casa, como a ovelha, aliás, um filho perdido fora de casa, como a ovelha, e um filho perdido dentro de casa, como a dracma. Essa história aqui completa as outras 2. Diz assim a palavra, versículo 11, e Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo de forma irresponsável. Meus irmãos, naquele tempo, um filho pedir a herança antes do pai morrer é como se dissesse ao pai: Pai, eu desejo que o senhor morra para eu ficar com a herança. Já que o senhor está demorando a morrer, adianta o meu lado que eu quero viver a minha vida. É uma forma de dizer assim: eu não tenho a menor consideração pelo senhor. Eu quero mais que o senhor morra, mas o senhor não morre, então eu quero viver a minha vida do meu jeito. Então, a Bíblia não conta exatamente, mas o pai não conseguiu convencer o filho, né, da sua estultícia, né, e ele acabou repartindo mesmo com o filho a parte da herança que lhe cabia. Só lembrando, né, que um filho mais novo, um homem tinha 2 filhos. O filho mais velho, por ser o primogênito, tinha 2 partes, né, do filho mais novo nesse caso. Né? O filho mais novo, ele tinha 1/3 da herança. O homem tinha 2 filhos. Naquela cultura, a mulher não era herdeira, a esposa. Ela não herdava nada. Quem herdava eram os filhos. Então, o filho mais velho, se tivesse mais filhos, o mais velho receberia ele sozinho a metade, e a outra metade seria dividido, né, pelos outros irmãos. Nesse caso aqui, o homem tinha 2 filhos. O filho mais velho ficaria com 2/3 da herança e o mais novo 1/3 da herança. E esse filho mais novo sai e vai viver a vida de forma irresponsável e dissoluta, gastando a parte da herança dele. O versículo 14 diz assim: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Meus irmãos, os judeus não comiam porcos. Porco era um animal impuro. Eles não comiam porcos. Eles tinham porco como um animal impuro e pecaminoso. E a última coisa que um judeu faria,
A última profissão de um judeu seria cuidar de porcos. E é isso que esse menino, que até poucos dias era filho de papaizinho, criado com todo amor e carinho, no luxo, agora é isso que ele vai fazer. Ele vai cuidar de porcos. O versículo 16 diz assim: e ele desejava encher os seus estômagos com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A Bíblia dá a entender aqui que ele queria comer a comida do porco, mas nem isso era permitido ele comer, porque ele foi contratado para alimentar os porcos e não para comer a comida dos porcos, né? E aí diz a Bíblia que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores, quantas pessoas que trabalham a diária para o meu pai, só uma diária, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensou isso, consigo, e o versículo 20 diz que ele, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui tem uma outra coisa digna de uma nota, é que um judeu idoso não devia correr. Era vergonhoso para um homem idoso correr. E o homem idoso, o pai saudoso, ele, quando avista o filho, mesmo agora sujo, desfigurado, ele reconhece o seu filho, sai correndo, abraça aquele homem com aspecto de um andarilho, de um mendigo, e beija. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos servos, o pai até interrompe aquele menino, aquele filho, diz assim: trazei essa melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Bem, essa é a história do filho mais novo, do filho mais velho. O versículo 25 diz assim: o filho mais velho daquele homem estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Eu não sei de onde, a Igreja de Cristo tirou a ideia, de que música e dança é uma coisa ruim e pecaminosa, Isso é uma coisa da cultura, não é do Evangelho, Por aqui a gente vê. Muito bem, o filho mais velho chegou em casa, ouviu barulho de música, viu gente alegre, cheiro de churrasco, instrumentos, música, gente dançando. Ele perguntou então, chamando, versículo 26, irmãos, chamando um dos empregados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas aí, meus amados, a Bíblia diz, versículo 28, que ele se indignou e não quis entrar. E aí o pai dele viu que ele não ia entrar, o pai saiu e foi lá insistir com ele para ele entrar. Mas ele, respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele, o pai, disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Agora, literalmente, Era só uma questão de tempo. Tudo que o pai tinha, o pai já tinha dado a herança do filho mais novo,
agora era só herança do filho mais velho. E o pai continua dizendo assim, né? Versículo 30. Vindo, porém, esse teu... filho, tu sempre estás comigo, né? Agora, versículo 32. O pai continua dizendo assim, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos, essa história termina assim: o que estava fora entrando e o que estava dentro saindo. O filho que estava perdido lá fora, ele volta e se reconcilia com o pai, e a alegria pela volta, pela vida daquele filho. E o filho que estava ali e nunca saiu, ele se incomoda com o amor do pai pelo filho mais novo, e agora ele que está saindo. Meus irmãos, que coisa interessante, né? Nenhum dos dois filhos a princípio conhecia o amor do pai, nem o que tinha saído e nem o que tinha ficado em casa. Nenhum dos dois conhecia o amor do pai. Mas o que saiu, ele viveu a experiência dele e ele caiu em si, e quando ele volta, aí é que ele vai se surpreender com um pai que ama e perdoa incondicionalmente. E a parábola é para ensinar isso. E o filho mais novo, e o filho mais velho, estava sempre ali, mas nunca conheceu o amor do pai. Ele era um legalista, ele tinha uma relação muito distante com o pai, muito distante do coração do pai. E, na verdade, esses dois filhos representam os gentios, ou seja, os publicanos, os pecadores e os estrangeiros, e o filho mais velho representa os judeus religiosos. E Jesus, na história de Jesus, os errados se arrependem e consertam, e os certinhos, entre aspas, não entendem, não gostam, né, dessa graça que a gente não merece, né, que ninguém merece, e aí se torna inimigo do Pai. E a verdade é essa, se torna inimigo do Pai. A história termina com o que estava fora entrando e o que estava dentro saindo. E essa história, meus irmãos, acontece todo dia, em todo lugar. Muitas das ovelhas perdidas, como eu e você, a Bíblia diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se perdia pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Todos nós somos ovelhas, perdidas ou achadas. Todos nós somos dracmas, temos valor para Deus, perdidas ou achadas. Eu dou graças a Deus porque eu sou uma ovelha que estava perdido e fui achado. Eu sou um filho que estava morto e reviveu. Eu sou uma dracma que estava perdido e fui achado. Eu fui achado, não foi eu que me achei. Foi Ele, Jesus, que como pastor busca as ovelhas, Ele me buscou e me achou. E Ele, Jesus, que diz que Ele vem para buscar as ovelhas perdidas dele. E tem um hino do cantor cristão que é maravilhoso, né? Que diz essa verdade com poesia, com uma sensibilidade, com uma beleza incrível, né? Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. Nos céus cantavam de alegria os anjos, sim, em harmonia. Ó que amor glorioso, preço tão bondoso, que Jesus por mim na cruz pagou, inaudita graça me mostrou. Esse hino fala desse amor. Esse hino fala dessa disposição de Deus em amar, em perdoar, em salvar e em estabelecer uma relação de comunhão, de comer junto, de estar próximo com os pecadores, especialmente com aqueles que se reconhecem pecadores, especialmente com esses que se reconhecem pecadores. E a palavra de Deus para nós nessa noite, meus irmãos, é essa. Você se reconhece um pecador? Você já falou isso para Deus? Deus, eu me reconheço um pecador.
E eu me reconheço um pecador como aquela ovelha perdida. Eu preciso que o Senhor venha me resgatar. Eu me reconheço um pecador perdido como aquela moeda. Eu me reconheço um pecador perdido como aquele filho pródigo, aquele que saiu. Vem me buscar, Senhor. Vem me salvar. Não? Todo mundo precisa viver essa experiência, fazer essa oração. Todo mundo precisa passar por essa porta que é Jesus. E nesta noite, a palavra de Deus chega para você que me ouve, te dando a oportunidade de se reconhecer pecador. Eu não sei porquê que a gente tem tanta dificuldade de se reconhecer pecador, né? Eu não sei porquê, né? Inclusive os crentes. Talvez você que me ouve já tenha sido encontrado, já tenha sido reconciliado, já tenha sido achado, já está em comunhão com Deus. E a palavra chega para você também, te ensinando que você não é melhor que os demais pecadores. Que a gente como cristão, e a gente que frequenta uma igreja, a gente que faz parte de uma comunidade de fé, de qualquer denominação, batista, presbiteriano, assembleano, católico, ninguém é melhor do que ninguém por causa da sua religião. E ninguém é melhor para Deus por causa da religião. A religião em si, por ela mesma, não nos faz melhores. E a melhor religião é aquela que nos aproxima mais de Deus. É aquela que nos torna melhores para Deus e melhores uns para os outros. Na semana passada, Jesus conta a história do bom samaritano, porque os fariseus não eram mestres, doutores da lei, mas não sabiam reconhecer o próximo e não lidavam com o próximo como o próximo. E porque não reconhecia o próximo como alguém que tem a mesma dignidade, não tinha compaixão do próximo. E estavam tão perdidos que nem sabiam quem era o seu próximo. Achavam que o próximo eram só as pessoas da mesma fé, do mesmo estilo de vida, com os mesmos valores. E nessa noite, nós vimos que Jesus conta 3 histórias, lindas histórias, maravilhosas histórias. Essa história, então, do filho pródigo, é para Jesus dizer algumas coisas para nós. Primeiro, todos nós estamos perdidos. Todos. Ou estamos, ou já estivemos perdidos. E se nós hoje estamos achados, é porque Ele foi nos buscar e nos achou na miséria. E nos salvou por amor. Mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Ninguém nasceu bonzinho, perfeitinho. O amor de Deus, a salvação que Ele oferece, não é por nenhum mérito. É por misericórdia e graça mesmo. E também Jesus, a palavra de Deus, vem falar aos nossos corações, pelas histórias de Jesus, para dizer que nós não temos o direito de nos julgar melhores que ninguém. Definitivamente, um pastor não é melhor do que um crente não é melhor do que um não crente, um batista não é melhor do que um presbiteriano não é melhor do que um católico não é melhor que um assembleano não é melhor que um batista. Não é mesmo. Então nada de julgar os outros, mas sim a gente se olhar sempre como um pecador, sempre carente da graça de Deus. E se você se reconhece esse pecador, e se você ainda não fez com Deus um encontro, nesta noite a palavra de Deus está chegando ao seu coração. E sabe o que você deve fazer? Se entregar a Jesus. Dizer para Jesus: Jesus, eu estou aqui. E eu sou essa ovelha que o Senhor está buscando. Eu sei que eu sou, mas eu não quero continuar perdido. Eu te dou a minha mão, segura na minha mão, Jesus. Eu quero ser a tua ovelha achada. Eu quero ser o teu filho reconciliado. Eu quero te dar esse prazer que o filho pródigo deu ao pai. Uma vez que tinha dado tanto desgosto, ele agora dá tanta alegria. Meus irmãos, na verdade todos nós um dia já demos desgosto para Deus, com as nossas atitudes, com os nossos pecados. Mas agora nós temos oportunidade
de promover no coração de Deus a maior alegria que Ele tem, que é ver um filho voltando para casa, que é ver uma ovelha perdida, né? Se permitindo ser buscada, ser tratada, ser achada, se permitindo achar aconchego nos braços do bom pastor. É isso que eu desejo para você, para a sua vida, é isso que eu desejo para todos que me ouvem, é isso que eu desejo para os meus amigos, é o que eu desejo sempre, né? É o que eu quero para mim. Eu quero essa relação de filho reconciliado, de ovelha achada, para a glória e louvor do nosso Deus. Na semana que vem, a gente fala de mais uma parábola, de mais uma historinha contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Ó nosso Deus, tem misericórdia de nós pecadores, Pai. Porque a nossa tendência, ó Deus, é de estarmos sempre perdidos. E muitas vezes nos perdemos na nossa própria presunção de que não estamos perdidos, de que somos bons, de que temos mais dignidade que alguém diferente de nós. Nessa noite nós vamos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de tal maneira que o Senhor nos resgate. E tenha misericórdia de tal maneira que não nos achemos melhor nem pior do que ninguém, Deus. Senhor, assim como o Senhor enviou Jesus para buscar os pecadores, para buscar as ovelhas perdidas, nesta noite, se tiver alguma ovelha perdida, algum filho que ainda não foi reconciliado, que não voltou para a casa do Pai, que não conhece o amor do Pai, que está longe de viver a comunhão com o Pai, que em nome de Jesus esta noite seja essa noite de reconciliação para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero cantar com os irmãos o hino 169, se eu não me engano. Dani, verifica aí para mim se é esse número. 169. Mais de Cristo. Os crentes batistas, os crentes mais antigos, né, conhecem bem esse hino. O nosso desafio como cristãos é sermos mais parecidos com Jesus em tudo, em palavras, ações e atitudes, né? Cada dia mais refletir Jesus em nossas vidas. Essa é a mensagem do hino 169. Se você tiver, Dani, aquela letra que toca e canta, aí você põe aqui na frente da tela, por favor, que aí os irmãos podem ler e ouvir, né? E cantar juntos. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Tá bom? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, nós vamos viver um momento como igreja, como comunidade de fé muito especial nessa noite. É a primeira vez que eu estou vivendo, né, essa situação. É uma situação maravilhosa. Eu gostaria de estar vivendo isso, né, celebrando essa graça, essa bênção, né, de forma
pessoal, né? Juntas, coletivamente, mas nós estamos apresentando aqui na nossa comunidade de fé, a Deus, mais uma vida que Deus está nos presenteando, né? Eu estou falando da vida da Cora. Deixa eu pegar aqui meu telefone para ler o nome da Cora para os irmãos. A Cora é a filhinha, é a segunda filha, né, do casal Jéssica e Alex Caltenay. A Cora nasceu agora nesses últimos dias, dia 28, e esse casal já tinha um filho, né, que era o Conrado, e Deus agora está abençoando com a princesinha Cora. A Dani vai colocar aqui, coloca a Dani para a câmera para os irmãos verem. Oi Jéssica, oi Alex, tudo bem com vocês, queridos? Prazer. Estou vendo que o Alex está com a Cora no colo, né Alex? Jéssica, é um prazer. Que emoção, que coisa gostosa, né? O Jéssica, Alex, a Dani vai posicionar vocês para frente do vídeo, que aí os irmãos que estão em casa vão estar vendo vocês. E nós vamos orar, consagrando a Deus a Cora e dando graças a Deus por essa vida, tá bom? Aí, antes da gente fazer essa oração, Alex e Jéssica, eu quero dirigir algumas palavras para vocês. Cadê o Conrado por falar nisso? Deixa eu dar um tchauzinho para o Conrado também. Chamo Conrado, vem dar um tchau aqui pro pastor. Vem dar oi. Isso. Fala oi. Fala só oi então com o pastor, fala. Vem, tá com vergonha. Tá com vergonha, né, Jéssica? Então tá bom. Jéssica. Alex, vocês estão felizes pela vida da Cora, não estão? Nós estamos felizes com você. Tá com 5. Tá bom. Então vamos. Alex e Jéssica, nós nos alegramos com vocês, pela bênção de vocês, né? Vocês terem esse milagre, né? Que é a Cora, presente de Deus para vocês. E para nós também, nós recebemos como presente de Deus para a nossa igreja, para nossas vidas, né? Para a nossa comunidade. A nossa igreja tem algumas crianças. Hoje nós celebramos, né, aniversário de duas delas. Da Manu, que é filha da nossa irmã Fernanda, e a Isabela, né, que é filha da Gabi e do Anderson. E hoje também a gente está vivendo essa alegria de apresentar a Deus e consagrar essa vida com vocês. E também nós estamos dando boas-vindas a Cora, a nossa comunidade de fé, a nossa família em Cristo. E nós estamos dizendo para vocês e para a Cora que ela é bem-vinda. Tá bom, querido? Jéssica, Alex, os privilégios, as bênçãos, trazem também responsabilidade. Vocês sabem que a responsabilidade sobre a vida da Cora, em tudo, primeiramente, é de vocês, inclusive diante de Deus. Vocês sabem disso, não sabem? Então, Jéssica, assim, ó, vocês que vão ter o prazer de dar o cheirinho todo dia, de viver as gracinhas, né? Enfim, de se apaixonarem, de viver experiências maravilhosas. Claro que os pais sempre passam sustinhos também, né? Mas faz parte, não tem jeito, né? Faz parte do pacote. E aí, assim, ó, primeiramente de vocês a responsabilidade de educar, não é? De alimentar, de proteger, de cuidar de uma forma geral. Não é isso, queridos? E espiritualmente também. Só que nós queremos dizer para vocês que vocês podem contar com a igreja de vocês, com a Igreja Batista do Frade. Podem contar comigo. A gente vai estar aqui ajudando vocês a contar as histórias da Bíblia, né? A orar com a Cora, né? Vamos tentar dar a ela o melhor ambiente possível, tá bom? Mas vocês também estão recebendo de Deus a responsabilidade de apresentar Deus para Cora, e mais do que apresentar Deus, vocês estão recebendo a responsabilidade de representar, mais do que apresentar, representar Deus.
Essa, na verdade, é a grande tarefa dos pais, né? Representar o pai para os filhos. Especialmente para você, viu, Alex? Tá certo? Tá bom, Alex? Você tá sem som? Você tá me ouvindo? A Jéssica foi... Eu tô ouvindo. Tá, a Jéssica foi cuidar do Conrado, não é isso? Somzinho Conrado ali. Tá. Mas eu quero Apresentar. Você pode chamar a Jéssica? Alex, você pode ficar de pé Tô também? aqui, tô aqui. Isso. Vamos ficar de pé, queridos? Alex, você pode ficar de pé com a princesinha? A Dani vai colocar vocês de frente para a câmera. E aí os irmãos em casa vão estar vendo também pela primeira vez a Cora, tá certo? E proteja essa princesinha aí, tá, Jéssica? Proteja bem, não receba visitas, tá bom? Tá muito cedo. Dani, você pode posicionar assim? Meus irmãos, eu quero falar para os irmãos que estão em casa. Eu quero convidar você para você ficar de pé. E você ficar de pé e você vai dirigir a sua mão, levantar as suas mãos, ou uma de suas mãos, e dirigir em direção à sua câmera aí, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, tá? Para a gente orar pela Cora, tá bom? Nós vamos consagrar a Deus a vida da Cora. O nome completo da Cora é Cora Soares Mota Loureiro Guimarães. A Cora é filha do Alex Caltenay Loureiro de Castro Guimarães e de Jéssica Soares de Sá Mota Conrado Jéssica Soares de Sá Mota, e Cora é irmã de Conrado Soares Mota Loureiro Guimarães, tá certo? A família aí Soares Mota Loureiro Guimarães. Então vamos estender nossas mãos e vamos orar por esta vida. Vamos dar graças a Deus e vamos consagrar a Cora junto com nossos irmãos. Você de casa, estenda a sua mão, clame a Deus, as bênçãos de Deus. Vamos orar. Pai, nós levantamos nossas mãos e damos graças ao Senhor pela vida dessa menina, Deus. Ela ainda é tão pequena e tão frágil, Deus, mas tão preciosa, tão valiosa, tão importante. Nós te louvamos por nossos irmãos, Alex e Jéssica, porque nós temos certeza que ela é uma bênção do Senhor. É um presente do Senhor. É por tua bondade, é por tua graça. Ela é um milagre do Senhor. E aqui estamos dizendo ao Senhor, em nome de Jesus, que a Cora te pertence, Deus. A Cora é do Senhor. Nós te entregamos a vida dela. Nós te entregamos, ó Deus, a família dela. E levantamos nossas mãos para clamar as bênçãos do Senhor. Bênçãos de saúde, Deus. Bênçãos de livramento e de proteção. Bênção, ó Deus, dela te conhecer como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, teu Filho, como o único Salvador. Pai, que a Cora seja amada. Que a Cora seja abençoada. Que a Cora seja protegida pela sua família, Deus. Dá sabedoria, dá graça e ministra os corações dos pais para eles não só apresentarem, mas representarem o Senhor para a Cora, ó Deus. Que o Senhor ministre bênção sobre a vida da Cora através desta família. E também, ó Deus, que a seja uma bênção na vida de Cora, Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito Mostra bem. a Cora pra gente. Mostra a Cora pro povo aí, Alex e Jéssica. Isso. Tá aparecendo aí? Tá? Tá vendo? Joia. Essa semana eu estava falando com o Rildo, né, que é tio do Alex e da Jéssica, e é meu professor na faculdade, né? E ele estava falando que ele já viu a foto da Cora, né? E que já estava falando com alegria, né, de ter recebido essa princesa. Muito obrigado, Dani. Alex,
Jéssica, que Deus abençoe vocês. Que as bênçãos de Deus sejam sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final do nosso culto, da nossa transmissão. Vou fazer algumas comunicações, irmãos, reforçando aqui que hoje, né, nós damos graças a Deus pela vida da Manu. Manu é uma princesa. Eu não sei quantos anos a Manu está fazendo hoje. Você sabe, meu amor? 10 aninhos, né? Manu é uma princesa, né? Uma joia, uma bênção. Manu, se você estiver me ouvindo, que Deus te abençoe. Fernanda, que Deus abençoe sua família. O Gabriel também, o nosso Gabigolzinho, né? E a você, Fernanda, Deus abençoe sua casa, né? Deus abençoe a sua mãe, seu irmão. Enfim, em especial nós damos graças a Deus pela vida da Manu. Também hoje nós damos graças a Deus pela vida da Isabela. Isabela completa hoje 2 aninhos. No início desse ano nós passamos um susto com Isabela internada, mas Deus é tão maravilhoso, né? Que Isabela está cada vez mais linda, mais saudável, mais esperta, mais sapeca, mais inteligente, mais simpática. Isabela é um fenômeno, é uma bênção. Meus irmãos, é com alguma preocupação e até alguma tristeza também que eu compartilho com os irmãos que o nosso irmão José Fortunato, diácono da nossa igreja, se encontra internado por conta da Covid-19. Ele mora ultimamente no Rio de Janeiro, mora perto de uma das filhas e ultimamente toda a família foi acometida, né? A família da filha, a filha é pastora, a pastora Dilma e o pastor Elias, seu esposo. Nesse processo de abertura, né, de igreja, eles foram infectados, né, com a Covid. Infelizmente, meu irmão Fortunato também, e ele está internado. Graças a Deus, assim, ele por ser idoso, é um risco muito grande, né? O estado de saúde dele inspira cuidados, né? Os médicos dizem, né, que por enquanto, né, está sob controle. Ele foi entubado porque ele estava no oxigênio e o oxigênio estava incomodando muito, mas estou dizendo isso para dizer que eu quero pedir as suas orações. Por favor, essa semana vamos estar acompanhando, né? Vamos estar orando e, se possível, inclusive mandando uma mensagem dizendo para a família, para o irmão Fortunato, né? Que de alguma maneira vai chegar a ele, a família dele, que nós estamos aqui juntos em oração. E aí, irmãos, isso também dá um susto na gente, né? A gente sabe quanto que os irmãos mais velhos desejam de volta a esse processo, né? Da gente se reunir no templo, e a gente ainda está muito inseguro em relação a isso, né? E a gente acha, né, que talvez ainda não seja o tempo, né? O fato é que não é agora, né? Mas Deus é que sabe, né, desse momento. A gente crê que está chegando, mas a gente tem que ter muita cautela e sabedoria para lidar com isso. E aí a gente lembra de orar por todas as vítimas, né, por todas as famílias que sofrem, né. Graças a Deus, da nossa igreja, nós não perdemos nenhum irmão por conta disso. Mas o fato é que muitas famílias estão vivendo, né, perdas profundas, né. Então eu peço que os irmãos orem pela vida do irmão Fortunato, pela irmã Cleonice. Essa semana eu conversei com a Drusila, com a irmã Cleonice, tenho conversado com a Vanusa, né, que são as filhas, né? Vanusa, no caso, é a nora, mas é como se fosse uma filha também. Então, peço que nós estejamos juntos em oração por esses irmãos amados, tá bom? Especialmente pela saúde do irmão Fortunato, que está se recuperando. Se Deus quiser, semana que vem, no domingo que vem, nós vamos estar aqui dando notícias boas e dando graças a Deus, né, a sua recuperação e, se possível, até a sua alta, se Deus quiser. É isso, queridos. Eu acho que era isso que eu tinha que falar, né, meu amor? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua casa. Que você tenha uma boa semana. E não largue a palavra, né? Como diz uma palavra que a gente leu aqui. Não despreze as profecias, né? Não deixe a sua Bíblia no canto. E nem
e nem perca nem o contato com Deus pelas suas orações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.